Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo, capítulo por capítulo, do livro Sexo no Cativeiro, Driblando as Armadilhas do Casamento, por Esther Puuel. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. Esther Puuel é uma renomada terapeuta de casais belga, com formação multicultural e mais de 2 décadas de experiência clínica. Filha de sobreviventes do Holocausto, Puuel cresceu entre histórias de morte e renascimento, o que moldou profundamente sua visão sobre a vitalidade humana e o papel do erotismo na existência. Ao longo de sua carreira, ela se tornou uma das principais vozes mundiais sobre relacionamentos, intimidade e sexualidade. Lançado originalmente em 2006, Sexo no Cativeiro, Driblando as Armadilhas do Casamento tornou-se um marco nas discussões modernas sobre o eros dentro das relações de longo prazo. A proposta do livro é corajosa e provocadora: questionar se é possível conciliar o desejo com a estabilidade conjugal. Puuel desafia crenças arraigadas sobre intimidade, monogamia e rotina, propondo que o erotismo não morre por falta de amor, mas por excesso de previsibilidade. O livro permanece incrivelmente atual em uma época em que, mesmo com liberdade sexual e acesso à informação, os casais continuam frustrados e desconectados no quarto. Capítulo 1. Da aventura ao cativeiro, porque a busca por segurança mina a vitalidade erótica. Neste capítulo, Esther Puuel mergulha em um dos paradoxos centrais da vida a dois. O desejo sexual, por natureza instável e enigmático, muitas vezes se enfraquece justamente quando conseguimos aquilo que mais buscamos: segurança, estabilidade e intimidade. Puuel descreve como muitos casais trocam a empolgação da paixão inicial pelo conforto da vida a dois, e se veem aprisionados numa rotina afetiva onde o erotismo desaparece silenciosamente. O amor nos leva a querer conhecer profundamente o outro, mas é o mistério que alimenta o desejo erótico. A autora compartilha o caso de Adele, uma mulher bem-sucedida que ama o marido, mas sente falta da energia erótica de antes. Ela recorda um momento em que, ao observar o marido de longe numa reunião, sentiu um súbito desejo por ele, justamente porque, por um instante, o viu como um estranho novamente. Isso ilustra a ideia de que a atração nasce da alteridade, não da fusão total com o outro. Puuel quer mostrar que o erotismo precisa de espaço, de distância, de algo a descobrir. Ao confundirmos amor com fusão total e previsibilidade, matamos a tensão criativa que sustenta o desejo. A segurança que procuramos no casamento pode sufocar a incerteza fértil onde o erotismo floresce. A mensagem-chave deste capítulo é: o desejo vive na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. É preciso mistério para que exista fascínio. Capítulo 2. Mais intimidade, menos sexo. O amor busca proximidade, mas o desejo precisa de distância. Neste capítulo, Esther Puuel aprofunda um dos dilemas mais intrigantes da vida moderna a dois. O que aproxima emocionalmente os parceiros pode, ironicamente, afastá-los sexualmente. A autora mostra como a intimidade, esse ideal tão valorizado em relacionamentos contemporâneos, pode acabar por sufocar o desejo. Amor e erotismo não são opostos, mas operam por lógicas diferentes. O amor busca união, previsibilidade e segurança. Já o desejo depende de distância, tensão e mistério. A autora traz o exemplo do casal John e Beatrice, que representa bem esse conflito. Eles vivem uma relação amorosa estável, são companheiros e íntimos, mas já não sentem desejo um pelo outro. Beatrice sente-se segura e acolhida, mas relata que a bondade do parceiro a desativa eroticamente. Já John, criado em um ambiente de responsabilidade emocional excessiva, associa amor à obrigação, o que o inibe no campo sexual. O sexo, quando existe, é afetuoso, mas sem chama, sem fervor. Puuel quer mostrar que intimidade não é sinônimo de desejo. Quando dois se tornam um só, perdem o espaço de alteridade necessário para que exista tensão erótica. Ela destaca que muitas vezes confundimos proximidade com fusão, e essa fusão excessiva apaga o espaço erótico entre os parceiros. É nesse espaço,
nesse entre, que nasce o desejo. O problema, portanto, não é a falta de intimidade, mas o excesso dela, sem limites nem individualidade. A mensagem-chave deste capítulo é: o desejo precisa de oxigênio. E oxigênio, às vezes, é ficar longe o suficiente para que o outro volte a parecer misterioso. Capítulo 3. As ciladas da intimidade moderna. Conversar não é o único caminho para a proximidade. Neste capítulo, Esther Puwell analisa como a cultura contemporânea transformou a ideia de intimidade em algo quase exclusivamente verbal, como se abrir-se emocionalmente, compartilhar tudo e conversar sobre a relação fosse a única forma legítima de conexão. Ela aponta como essa ênfase na transparência e no diálogo constante pode acabar gerando sufocamento, perda do mistério e, consequentemente, erosão do desejo sexual. A intimidade, sob esse novo modelo, às vezes se transforma mais em invasão do que em aproximação. A autora cita Mitch e Laura, um casal preso em papéis previsíveis. Ela espera afeto verbal e revelações constantes, enquanto ele expressa afeto pelo corpo, pelo toque, pelo sexo. Mas, como Laura espera provas faladas de afeto, acaba ignorando ou desvalorizando os gestos físicos de Mitch, que, por sua vez, se frustra e se fecha. O resultado? Um impasse afetivo e erótico. Quanto mais falam, menos se entendem. Puwell critica a intimidade de diálogo como única forma de conexão. Ela afirma que o corpo também fala, e que gestos, olhares, silêncio e até pequenos rituais cotidianos são formas legítimas e poderosas de se ligar a alguém. Ao forçarmos uma verbalização constante dos sentimentos, podemos criar uma obrigação sufocante, desrespeitando o espaço interno do outro. Justamente aquele espaço que mantém viva a curiosidade e o erotismo. A mensagem-chave deste capítulo é: a intimidade verdadeira inclui o respeito pelo espaço interno do outro. Nem tudo precisa ser dito. Todo mundo precisa de um jardim secreto. Capítulo 4. Democracia versus sexo quente. Desejo e igualitarismo não jogam segundo as mesmas regras. Neste capítulo, Esther Puwell levanta uma questão polêmica. Será que os ideais modernos de igualdade, justiça e parceria, que tanto defendemos nas relações, acabam matando o erotismo? Ela sugere que o desejo sexual muitas vezes opera em uma lógica que não é democrática. O erotismo, segundo Puwell, se alimenta do desequilíbrio, da tensão, da transgressão. Quando tudo precisa ser justo, igual e perfeitamente equilibrado, o desejo pode murchar. Relações baseadas em absoluta equidade podem, ironicamente, tornar o sexo previsível e sem graça. Ela cita o caso de Elizabeth e Vito, um casal em que a mulher é uma profissional competente, sempre responsável e no controle de tudo. Mas na cama, ela se excita quando o marido assume o papel dominante, algo que vai contra o que ela defende fora do quarto. No espaço erótico, ela encontra liberdade justamente ao abrir mão do controle. Essa submissão é consensual, prazerosa e libertadora, ainda que politicamente incorreta. Puwell mostra que a fantasia sexual de submissão não significa submissão real. Ela pode, inclusive, ser um ato de poder. Puwell ensina que as regras do erotismo não seguem os valores que prezamos no convívio social. O quarto é um território simbólico, onde brincamos com papéis e fantasias que não necessariamente refletem a dinâmica fora dele. A cultura do sexo responsável, onde tudo deve ser justo e calculado, pode impedir o jogo, o mistério e a entrega. Ela propõe que devemos separar o que é político do que é erótico, permitindo que a imaginação tenha liberdade para explorar desejos, mesmo que eles sejam paradoxais. A mensagem-chave deste capítulo é: a cama não é uma democracia. O desejo adora o que é imperfeito, desequilibrado e até proibido. Capítulo 5. Topa o desafio. A ética de trabalho protestante assume a degradação do desejo. Neste capítulo, Esther Puwell analisa como a cultura da produtividade e do desempenho, típica da sociedade ocidental moderna, influencia negativamente o erotismo. Em vez de tratar o desejo como algo fluido, poético e espontâneo, passamos a vê-lo como um problema a ser resolvido com esforço, técnica e eficiência.
Tentamos gerenciar o desejo com a mesma mentalidade com que gerenciamos uma empresa, otimizando o tempo, criando metas e controlando resultados. Mas essa lógica racional e prática é para o erotismo, simplesmente sufocante. Ela traz o caso de Ryan e Christine, um casal que tenta reviver a vida sexual por meio de estratégias racionais, jantares marcados, vídeos eróticos, banhos a dois. Mas, apesar dos esforços, o sexo continua sem graça. Curiosamente, o desejo ressurge quando Christine, sob efeito do vinho, revela seus sentimentos mais secretos: frustração, tédio, arrependimentos. Esse momento de autenticidade e vulnerabilidade, inesperado, imperfeito, sem planejamento, reacende a chama em Ryan. Entende-se então que o desejo não nasce da rotina organizada, mas da quebra dela. Puel ensina que erotismo não se faz funcionar como se fosse uma máquina. A tentativa de controlar o desejo com métodos e disciplina mata a essência lúdica, caótica e misteriosa do sexo. O erotismo floresce na liberdade, no acaso, no inesperado. Para recuperar a vitalidade erótica, os casais precisam desapegar da ideia de performance perfeita e reabrir espaço para a surpresa, a brincadeira e até o desconforto criativo. A mensagem-chave deste capítulo é: o desejo não nasce do esforço, mas da liberdade. O erotismo não se gerencia, se permite. Capítulo 6. Sexo é sujo, salvo para alguém que você ama, quando o puritanismo e o hedonismo se chocam. Neste capítulo, Esther Puel expõe um conflito profundo entre dois sistemas morais que moldam nossa sexualidade, o puritanismo e o hedonismo. De um lado, herdamos séculos de repressão, culpa e vergonha em relação ao sexo, onde o prazer era suspeito e o corpo, um campo de vigilância. De outro, vivemos numa era de liberdade sexual, prazer como direito e erotismo como expressão do eu. O problema surge quando esses dois modelos colidem dentro de nós e, sobretudo, dentro de nossos relacionamentos amorosos. A autora mostra como muitas pessoas, especialmente mulheres, mas não exclusivamente, foram educadas a separar o amor da luxúria. Algumas se sentem à vontade para viver sua sexualidade com parceiros casuais, mas não conseguem manter o mesmo fogo dentro de uma relação comprometida. Outras, ao contrário, só conseguem se permitir o prazer se sentirem que merecem, ou seja, dentro de vínculos amorosos sérios. É como se o amor limpasse o sexo e desse permissão para que ele aconteça. Puel quer mostrar que muitos de nossos bloqueios sexuais atuais não vêm da falta de liberdade, mas da bagagem cultural que carregamos inconscientemente. Mesmo vivendo em tempos de suposta liberação sexual, ainda internalizamos julgamentos morais antigos. E muitas vezes, quanto mais amamos alguém, mais difícil é acessarmos nossa natureza erótica com essa pessoa, por medo de sujar o amor. O desafio está em integrar o sexual com o afetivo, sem sentir que um anula o outro. A mensagem-chave deste capítulo é: o erotismo pede liberdade, mas carrega séculos de vergonha. Amar alguém e desejá-lo ao mesmo tempo é, para muitos, um ato de reconciliação interior. Capítulo 7. Matrizes eróticas. Diz-me como foste amado, e eu te direi como fazes amor. Neste capítulo, Esther Puel propõe que o modo como fomos amados na infância influencia profundamente nossa expressão de desejo e erotismo na vida adulta. A forma como nossos cuidadores responderam, ou não, às nossas necessidades emocionais cria uma matriz erótica, um mapa interno que molda o que achamos excitante, perigoso, reconfortante ou proibido no sexo. O erotismo, assim, é uma recriação emocional de padrões primários de afeto, segurança e pertencimento. Ela apresenta o caso de Joni, uma mulher que sente culpa e vergonha por fantasias de submissão sexual intensa. Ao explorar suas experiências e desejos, Puel revela que suas fantasias não são sinal de patologia, mas uma forma criativa de ressignificar experiências passadas. As fantasias com vaqueiros dominadores não são sobre fraqueza, mas sobre liberdade emocional em um contexto controlado. Ao viver simbolicamente sua entrega, Joni se liberta de antigas estruturas de repressão. Puel quer nos mostrar que o desejo não é irracional ou desviante,
mas um código simbólico profundamente enraizado em nossa história afetiva. Quando olhamos para nossas fantasias com empatia e curiosidade, elas deixam de ser motivo de culpa e passam a ser janelas para o autoconhecimento. O erotismo é uma linguagem emocional e, ao compreendê-lo, entendemos partes de nós mesmos que nem sabíamos que existiam. A mensagem-chave deste capítulo é: o que te excita é muitas vezes o que te feriu, mas agora em suas mãos, como um roteiro que você reescreve. Capítulo 8. A chegada dos filhos. Quando 3 ameaçam 2. Neste capítulo, Esther Puel aborda um dos maiores terremotos na vida sexual de um casal, o nascimento dos filhos. A autora mostra como a chegada de uma criança, que simboliza a plenitude da união amorosa, muitas vezes marca o início do distanciamento erótico. O casal, agora transformado em pai e mãe, reorganiza prioridades, tempo e identidades. E nesse processo, o desejo entre os dois pode ser negligenciado, adiado ou até abandonado. O amor cresce, mas o erotismo entra em silêncio. Puel compartilha a história de Michelle e Todd, que após o nascimento da filha experimentaram um abismo sexual. Michelle se tornou quase exclusivamente mãe, e o marido, sentindo-se excluído, mergulhou no trabalho. O desejo entre eles diminuiu drasticamente. A terapeuta mostra que o problema não é apenas falta de tempo ou exaustão, mas a mudança de papéis e o desaparecimento de suas identidades como amantes. A parentalidade, quando ocupa todo o espaço psíquico, tende a expulsar o erotismo do quarto. Puel ensina que para manter o erotismo vivo após a chegada dos filhos, é preciso esforço consciente para preservar a identidade conjugal e sexual do casal. Isso envolve tempo a sós, resgate da individualidade e liberdade para os pais se verem e se tocarem, como amantes, não apenas como cuidadores. O desejo exige espaço, e com filhos pequenos, esse espaço precisa ser conquistado com ainda mais intencionalidade e criatividade. A mensagem-chave deste capítulo é: um casal que vira apenas pai e mãe corre o risco de esquecer que, antes de tudo, eram homem e mulher. Capítulo 9. De carne e fantasia. No santuário da mente erótica encontramos um caminho direto para o prazer. Neste capítulo, Esther Puel mergulha no universo das fantasias sexuais como portais para o mundo interior. Ela defende que as fantasias não são necessariamente literais, mas representações simbólicas das emoções humanas, como controle, entrega, vergonha, poder ou vulnerabilidade. A autora desafia a visão moralista e patologizante das fantasias eróticas, propondo que elas são expressões criativas da psique e elementos fundamentais para manter a chama do desejo viva, especialmente nos relacionamentos duradouros. A terapeuta apresenta novamente o caso de Jone, uma mulher que sente vergonha de suas intensas fantasias sexuais, cheias de dominação e entrega. À primeira vista, elas contradizem sua postura feminista e independente. Mas, ao explorá-las, ela compreende que essas cenas não falam de submissão real, mas de um espaço onde ela pode abandonar o controle com segurança. Para Jone, fantasiar é libertador. É entrar num teatro íntimo onde ela pode explorar quem é, quem não é e quem gostaria de ser por um momento. Puel quer nos ensinar que as fantasias sexuais são uma ponte entre a mente e o corpo, entre história pessoal e a imaginação erótica. Elas não precisam fazer sentido lógico ou moral. Pelo contrário, funcionam porque escapam dessas amarras. A autora encoraja os casais a respeitarem, e até explorarem, as fantasias um do outro como um caminho de reconexão com prazer, sem julgamento ou censura. A mensagem-chave deste capítulo é: as fantasias são a linguagem secreta do desejo, e nelas, cada um de nós encena sua própria libertação. Capítulo 10. A sombra do terceiro. Repensar a fidelidade. Neste capítulo, Esther Puel desafia a visão tradicional da fidelidade como um contrato rígido, propondo uma reflexão mais ampla e realista sobre o terceiro nas relações. O terceiro não é necessariamente um amante real. Pode ser uma fantasia, um colega, uma lembrança, um desejo não partilhado. A autora mostra que o simples reconhecimento da existência do outro já cria tensão e consciência dentro da relação. Essa tensão, quando negada ou reprimida,
costuma se manifestar em comportamentos destrutivos. Mas quando acolhida com maturidade, pode até fortalecer a conexão do casal. Ela descreve casais que incorporam conscientemente a ideia do terceiro sem que isso destrua a relação. Max e Selena, por exemplo, flertam com outras pessoas em público, mas sem ultrapassar os limites acordados entre eles. O flerte serve como um lembrete de que ambos continuam sendo desejáveis fora do casamento, e esse reconhecimento externo reacende o desejo interno. Em vez de negar o impulso, o casal o reintegra no vínculo. Essa honestidade lúdica pode ser mais poderosa do que a repressão silenciosa. Puel ensina que a fidelidade não precisa ser definida apenas pela ausência de terceiros, mas pela integridade emocional e pelo tipo de pacto que o casal constrói. Reconhecer o desejo por outras pessoas não é o mesmo que trair. Ao contrário, pode ser um gesto de maturidade e humanidade. O terceiro estará sempre à espreita. O que muda é como o casal lida com essa presença inevitável. Em vez de fingir que não existe, é mais saudável aprender a incluí-lo simbolicamente dentro da relação. A mensagem-chave deste capítulo é: a fidelidade não é a negação do desejo por outro, mas a maneira como escolhemos lidar com essa sombra. Capítulo 11. Apimentar de novo o sexo. Trazer erotismo para casa. Neste último capítulo, Esther Puel explora caminhos práticos e filosóficos para reintroduzir o erotismo dentro da vida doméstica. Ela parte da constatação de que, em meio às rotinas exaustivas, criação de filhos e estresse cotidiano, muitos casais acabam transformando a vida sexual em um item do checklist ou simplesmente o abandonam. Puel questiona: como manter o desejo vivo dentro de um contexto tão previsível quanto o casamento? A resposta está em cultivar o mistério, a brincadeira e a transgressão simbólica, mesmo em meio ao ambiente familiar. A autora descreve um casal que havia perdido completamente a conexão sexual após anos de relacionamento. Por sugestão terapêutica, eles começaram a marcar encontros secretos. Literalmente saíam de casa, se encontravam como se fossem amantes. Esse jogo simbólico reavivou a chama entre eles. Ao saírem de seus papéis habituais de pai e mãe, chefe e funcionária, redescobriram a tensão erótica da alteridade. A fantasia, o riso e o improviso abriram espaço para uma intimidade mais livre e criativa. Puel nos ensina que erotismo é mais do que sexo. É uma atitude, uma energia que precisa ser cultivada. O casamento moderno exige uma reinvenção constante do desejo, e isso passa por cultivar a imaginação, o risco simbólico e o jogo entre proximidade e distância. O segredo não está em fazer mais sexo, mas em resgatar a qualidade do encontro, o olhar renovado sobre o outro e sobre si mesmo. Erotismo em casa não nasce da obrigação, mas da surpresa. A mensagem-chave deste capítulo é: o desejo não morre no casamento, ele adormece nas rotinas. Para despertá-lo, é preciso sair do script e voltar a brincar. Conclusão. Esther Puel nos entrega, ao longo de Sexo no Cativeiro, uma profunda investigação sobre o paradoxo moderno do amor e do desejo. O livro é um chamado à consciência. Queremos estabilidade, mas ansiamos por paixão. Buscamos segurança no casamento, mas a centelha erótica mora no mistério. Ao explorar casos reais e provocar nossas certezas culturais, Puel nos mostra que o desejo não desaparece por falta de amor. Ele se desfaz quando o outro deixa de ser um enigma e o relacionamento perde a sua capacidade de gerar surpresa. A autora não oferece fórmulas prontas, mas provoca uma reeducação do olhar. Para manter viva a chama do erotismo em relações duradouras, é preciso cultivar espaço, brincar com o proibido, redescobrir o outro fora dos papéis habituais. O segredo não está em mais diálogo ou mais esforço, mas em mais liberdade interior, mais imaginação e menos julgamento. Em um mundo onde tudo é visível, rastreável e compartilhável, Puel nos convida a preservar zonas de sombra, porque é ali que o desejo erótico respira. Não é o amor que morre com o tempo, é o mistério que esquecemos de alimentar. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual.
E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!